Vamos analisar aqui então as principais funções da linguagem do Arduino. Como vimos anteriormente, as duas funções principais que devem conter no sketch são as funções void setup e a void loop. Agora a gente vai ver as principais funções internas, né, da linguagem, para que a gente possa então fazer a programação. Então são 10 funções a princípio, né? Com essas 10 funções dá para a gente trabalhar, fazer bastante coisa com a programação do Arduino. E a primeira função que a gente vai ver vai ser a função pmode. A função pmode ela pede dois parâmetros, né? O parâmetro pino e o modo de operação. Então essa função ela é usada dentro da função setup para configurar um pino no modo de entrada ou no modo de saída. A princípio os pinos digitais, né, por padrão, eles são configurados para entrada e não precisam ser declarados. Normalmente a gente faz essa declaração, né, no sketch para que o sketch fique mais fácil de ser lido, né? O modo é uma das duas constantes pré-definidas, é o input, que é a entrada, e o output, que é a saída. Então, como exemplo, né, temos aqui embaixo pmode entre parênteses 5, output. Então pmode, o modo do pino, estou configurando o pino 5 como saída, e pmode 9 input, estou configurando o pino 9 como entrada. Então vamos dar uma olhadinha na programação, né? Deixa um sketch pronto aqui já para a gente fazer a análise. Eu tenho aqui dentro da função void setup o pmode, no caso aqui eu configurei o pmode 13 como saída e o pmode 3 como entrada. Então configurando os dois pinos, um como entrada e outro como saída. Depois eu vou comentar mais sobre ele, sobre esse comando pmode, essa função pmode, né, quando estiver funcionando o sketch, né, rodando, simulando o funcionamento no Arduino. A segunda função que nós vamos ver é a função digital read. Essa função vai fazer a leitura no pino digital. Então nós usamos essa função quando declaramos um pino, né, ou configuramos um pino como entrada. O pino sendo entrada, nós podemos então ir lá no pino e verificar qual o sinal que está entrando nesse pino. A função digital read ela pede apenas um parâmetro. Esse parâmetro é justamente o pino, né, que está configurado como entrada. Então essa função ela lê o valor de um pino digital. O retorno será um dos dois valores possíveis, ou seja, como é um pino digital, ele vai ler o valor high ou low, ou seja, nível lógico alto ou nível lógico baixo. Como exemplo, temos aqui então uma pequena trecho de um sketch que mostra o funcionamento dessa função. Aqui na primeira linha foi declarada uma variável do tipo byte, então uma variável com o nome de retorno e ela é do tipo byte. Em seguida foi configurado um pino pmode, no caso o pino 9 como entrada. Então configurou o pino 9 como entrada, pmode 9 input. Em seguida retorno, ou seja, a variável retorno, ela vai assumir um valor, ou vou dar um valor para essa variável retorno. Ela vai ser igual ao comando ou à função digital read 9, ou seja, o microcontrolador vai lá na entrada 9 e com o comando digital read ele vai ler o valor que está entrando e guardar esse valor, atribuir esse valor à variável retorno. Vamos dar uma olhadinha aqui no sketch de novo, que eu já tenho pronto. Eu tenho alguns comandos já digitados. Depois nós vamos verificar o funcionamento do sketch. Aqui no void loop, né, eu tenho uma variável que foi declarada aqui em cima como variável do tipo inteiro, deu o nome de valor para essa variável. Essa variável valor agora ela recebe digital read 3, ou seja, digital read
leitura no pino digital, que é o pino 3. Então ela vai fazer uma leitura nesse pino, o sinal que estiver entrando nesse pino vai ser armazenado na variável valor. Lembrando aqui em cima que o pino 3 foi configurado como input. Agora vamos ver a função digital write. Para usar essa função, logicamente eu preciso configurar um pino como saída. Aí eu posso então escrever um valor digital na saída em questão. Digital write pino valor. Então o digital write ele pede dois parâmetros, o parâmetro pino e o parâmetro valor. Essa função vai escrever um valor alto ou um valor baixo, 1 ou 0 em pinos digitais. Nós temos um exemplo aqui. Foi declarada uma variável do tipo byte com o nome de saída e foi dado um valor para ela de high, ou seja, nível lógico alto. Na configuração, pin mode 9 output. Então configurou o modo do pino, qual pino? Pino 9 como saída, e no digital write pino 9 saída, a variável saída que é igual a high ou 1. Então escreveu na saída digital 9 o valor alto. Dá uma olhadinha no sketch que eu tenho alguns comandos. Eu tenho aqui o comando digital write 13 high. Então foi configurado o pino 13 como saída, e esse comando digital write vai escrever no pino 13 o nível lógico alto. Perceba que eu tenho aqui um bloco if, Esse bloco if ele vai ser executado se o valor for igual a 1. Então foi declarada aqui em cima uma variável do tipo valor, do tipo inteiro, com o nome de valor. Nessa posição o valor assumiu o conteúdo digital read, ou seja, com o comando digital read foi feita uma leitura no pino 3. Esse valor 0 ou 1 foi guardado dentro de valor. Aqui eu fiz uma verificação. Se o valor for igual a 1, esse comando digital write vai ser executado. Se não, ou seja, se o valor não for igual a 1, ou seja, for igual a 0, eu vou executar então esse comando aqui de baixo. Então, se o valor for igual a 1, eu executo esse. Se o valor não for igual a 1, for igual a 0, que vai ser executado vai esse aqui. Então, se o valor é igual a 1, digital write 13 high. Vou mandar um sinal de nível alto para o pino 13. E se o valor for igual a 0, eu vou mandar um sinal de nível lógico baixo para o pino 13. Depois eu vou explicar com mais detalhes isso daqui e no funcionamento do sketch. A próxima função é o análogo read. Ao contrário do digital read e do digital write, o análogo read ele vai fazer uma leitura e o análogo write uma escrita no pino analógico. Então nós vimos em aulas anteriores que o Arduino ele tem então os pinos digitais e os pinos analógicos, São saídas e entradas digitais e entradas analógicas. Eu posso ter também a saída analógica em alguns pinos digitais, O análogo read ele tem apenas um parâmetro, então ele vai fazer a leitura em um pino que vai ser entrada analógica. E esse pino que eu devo colocar então a identificação do pino, ele vai ler o valor de um pino analógico. O retorno vai estar entre 0 e 1023, porque a resolução da uma entrada analógica é de 10 bits. Com 10 bits eu posso ter 1024 posições que vão de 0 a 1023, sendo que 0 representa 0 volts e 1023 representa 5 volts, ou seja, temos 1024 intervalos de 0,0049 aproximadamente volts. Aqui eu tenho um exemplo. Foi declarado uma variável com o nome de leitura do tipo inteiro. Essa leitura ela vai receber um valor, e esse valor vai ser o valor que vai ser lido lá na entrada analógica, porque análogo read 0
né? Vai ler o pino 0 da entrada analógica, ou equivalente ao A0, e vai guardar esse valor dentro da variável leitura. Deixa eu ver se no sketch eu tenho alguma coisa aqui. Aqui foi criada uma variável com o nome de pot. Essa variável ela recebeu então um valor que é o analog read A0. Então, analog read faz uma leitura na entrada analógica A0 e pega o valor que foi lido lá e joga dentro da variável pot. Lembrando que os valores que vão ser lidos, né, eles vão estar entre 0 e 1023. Ao contrário do analog read, eu tenho o analog write, que vai fazer uma escrita numa saída analógica. Então, alguns pinos do Arduino eles podem ser configurados como saída analógica. São os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Então, esses pinos, além de entrada digital, saída digital, podem ser configurados como saída analógica. Com a função analog write, escrever na saída analógica, eu tenho dois parâmetros, pino e valor. Vou dizer qual desses pinos, né, eu estou trabalhando e o valor que vai sair. Lembrando que, ao contrário da entrada analógica, que tem uma resolução de 10 bits, a saída analógica tem uma resolução de 8 bits. Então eu vou ter valores que vão de 0 a 255. Utilizando uma técnica conhecida como PWM, né, que é pulso com modulação, onde eu tenho uma onda quadrada saindo nesses pinos e o pulso ativo é que vai determinar para mim então a tensão média na saída. Qualquer valor intermediário vai gerar uma tensão proporcional a este valor. Por exemplo, 0 equivale a 0 volts, 64 a 1,25 volts, 127 2,5 volts, 191 3,75 volts e 255 5 volts. Então, em analog write, eu tenho que ter dois parâmetros, é o pino e o valor que vai sair, que deve variar entre 0 e 255, que fazendo analogia com a tensão, vai variar de 0 a 5 volts. Tem um exemplo aqui, foi criada uma variável do tipo byte com o nome de saída e foi atribuído um valor 127. E o comando analog write pino 9 e a variável saída que tem um valor 127. Vamos dar uma olhadinha no sketch para ver se eu tenho. Aqui foi criada uma variável do tipo inteiro com o nome giro. Ela tem um valor, eu vou falar mais para frente sobre esse valor aqui. Esse valor vai receber vai variar, né, entre 0 e 255 com certeza. E analog write pino 11 giro, que é a variável que contém o valor entre 0 e 255. A função delay. A função delay ela pede apenas um parâmetro. Esse parâmetro é dado em milissegundos. Então eu vou escrever delay entre parênteses. Vou colocar um número que está em milissegundos. Nesse exemplo aqui nós temos um delay entre parênteses 3000, que é 3000 milissegundos, que vai ser igual a 3 segundos. Então a função delay ela dá uma pausa, né, na programação, e essa pausa que ela dá na programação é de acordo com esse parâmetro que a gente informa dentro da função, que é dada em milissegundos. Esse tempo é em milissegundos, né, onde 1000 é igual a 1 segundo. Então 3000 vai ser igual a 3000 segundos. A função mili
ela é diferente da função delay, porque ela não pede parâmetro nenhum. Essa função milis, ela vai retornar o tempo, né, decorrido desde do início do programa, ou quando você reseta o microcontrolador, o Arduino. Então ela retorna esse tempo. Então você ligou o microcontrolador, ligou o Arduino, a função mili, ela vai guardando essa informação, e quando você chama essa função, ela retorna o tempo, né, decorrido desde o início do programa. Logicamente, como é um número grande, né, eu preciso, quando declarar uma variável para guardar essa informação, tomar o cuidado de que essa variável seja do tipo long. Então aqui foi declarada uma variável com o nome timer do tipo long, e ela vai receber um valor. Esse valor é o retorno da função milis, que vai ser o tempo decorrido desde o início do programa. A função random, ela pede dois parâmetros, um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo. Essa função ela gera, né, um número aleatório entre os valores mínimo, inclusive, e o máximo, exclusive. Um exemplo aqui: peguei uma variável, criei uma variável, né, declarei uma variável que se chama número aleatório, do tipo longo. Atribuir a essa variável número aleatório, né, o retorno da função random. Então random 300, ela vai gerar um número entre 0 e 299. Então se eu não declarar aqui um mínimo e um máximo, declarar só um valor, então esse valor será o máximo, eu vou ter um valor entre 0 e o máximo. No caso, se eu coloquei como parâmetro 300, eu vou ter um número aleatório gerado entre 0 e 299. Então essa é a função random. Vamos ver agora a função serial begin. Nós vimos anteriormente que para fazer a comunicação serial entre o Arduino e o computador, eu preciso iniciar uma comunicação serial. Para iniciar uma comunicação serial, eu vou usar o comando serial.begin. Entre parênteses, eu tenho que colocar então a velocidade, né, que é o BPS, que é o bits por segundo. Essa velocidade com que a placa irá enviar os dados para o computador. Eu tenho várias velocidades: 300, 1200, 2400, chegando até 115.200. Então a gente pode colocar aqui entre parênteses qualquer uma dessas velocidades, né? Ou que a velocidade que a placa, né, pede como padrão. No caso, como padrão aqui na comunicação serial com o Arduino, o valor padrão é o 9600. Então, um exemplo aqui: eu vou iniciar uma comunicação serial, serial.begin, entre parênteses 9600. Isso inicia a comunicação a 9600 bps. Lembrando que a inicialização, né, da comunicação serial com serial begin deve ser colocada dentro da função void setup. Então tem a função void setup, void loop. Eu vou colocar então inicializar essa comunicação dentro da função void setup. Uma vez inicializada a função comunicação serial, né, com a função serial begin, eu posso enviar dados para a porta serial, e eu posso verificar então esses dados lá acionando o serial monitor, né? Na aula passada nós vimos sobre o serial monitor. Então, para mandar uma informação para o monitor serial, né, uma vez inicializada uma comunicação serial com serial begin, eu vou usar o comando serial print. O comando serial print ele perde aí alguns parâmetros, que pode ser só os dados que serão enviados,
e o formato desses dados, ou simplesmente os dados, entre parênteses. O formato ele pode ser o formato bin, que é o binário, o octal, e o decimal e hexadecimal. Eu posso mandar também um texto, né? Esse texto, então, ou seja, uma string, ela deve estar entre aspas dupla. Então, quando eu coloco um texto entre aspas duplas, essa é a informação que vai ser mostrada lá no Serial Monitor. Algumas características importantes, né? Após a impressão, o cursor fica posicionado na próxima coluna. Então, eu mando uma informação, essa informação vai aparecer lá no Serial Monitor e o cursor fica na próxima coluna. Os caracteres de controle /N, new line ou nova linha, e /R, carry return, retorno do cursor para a primeira coluna, avança o cursor para a próxima linha. Um caractere de controle muito útil para formatar a saída de dados é o /T, que é o tab, tabulação. O avanço é de 8 posições. Números float, né, são exibidos por padrão com apenas 2 casas decimais. Então, se eu quero mandar uma informação, por exemplo, um texto teste, né, eu coloco lá serial.print entre parênteses e entre aspas duplas, eu coloco o texto que eu quero mandar, no caso, teste, e essa informação vai aparecer lá no monitor serial. O println, né, serial println, é o mesmo, né, funciona do mesmo jeito que o serial print, exceto que após a impressão o cursor vai para a próxima linha. Então, println, ele imprime lá no monitor serial a informação que eu quero e o cursor automaticamente já passa para a próxima linha. Nós temos aqui um circuito montado no Proteus para que possamos simular então o funcionamento do Arduino, né, da programação com as funções que vimos até agora. Então aqui eu tenho a plaquinha do Arduino. Do lado direito aqui eu tenho os pinos digitais de 0 a 13. Podem ser configurados como saída digital, entrada digital. Lembrando que alguns pinos, né, podem ser configurados como saída analógica, que é o 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Lembrando também que normalmente não usamos os pinos 0 e 1, né, que eles são reservados para comunicação serial. Nós vamos ver um serial monitor. O 0 é o RX e o 1 é o TX. Do lado esquerdo temos as entradas analógicas, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Nós estamos então utilizando a entrada A0 como entrada analógica, o pino 13 como uma saída digital, o pino 3 como uma entrada digital e o pino 11 como uma saída analógica. Então veja que o pino 11 aqui ele pode ser configurado então como saída analógica. Então, a entrada analógica, eu vou ter um valor que vai variar de 5 volts a 0 volts. Então, eu tenho um potenciômetro, né, quando o cursor, o terminal do meio aqui, né, que representa o cursor do meu potenciômetro, ele vai variar então de 0 a 5 volts. Ou seja, ele vai variar então o valor da resistência desse potenciômetro, permitindo então que os valores de tensão na entrada 0 possam variar de 0 a 5 volts. O pino 13 é uma saída digital, no qual eu liguei um LED, apenas aqui um resistor de limitação de corrente. Então, quando esse pino aqui estiver com nível lógico alto, o meu LED deve acender. Quando estiver com nível lógico baixo, o LED deve apagar. Aqui um motor, um pequeno motor ligado no pino 11. Então o pino 11 vai ser configurado como saída, e essa saída ela vai variar de 0 a 255, ou seja, de 0 a 5 volts, aumentando ou diminuindo a velocidade então do motor. Aqui o pino 3 como entrada, ligado ao pino 3 tem um resistor e um botão, alimentação 5 volts.
quando o botão está apertado, eu vou pegar esses 5 volts e jogar na entrada 3 e, logicamente, se eu for fazer a leitura do valor que está entrando, eu vou ter nível lógico 1, ou high. Ao passo que, se o botão não estiver pressionado, eu vou garantir que esse 0 volts do terra vá para o pino 3. Então, botão não pressionado, estou garantindo através do resistor 0 volts ou nível lógico 0, com o botão apertado, nível lógico 1. E aqui nos pinos 0 e 1, eu tenho então aqui na simulação, né, um terminal onde eu vou simular então o monitor serial. Então todas as informações que eu mandar para a saída serial, elas vão ser mostradas na tela. Vamos então ao sketch que vai ser carregado no Arduino. Vamos analisar linha por linha então. Então aqui antes do void setup foram declaradas 3 variáveis. A primeira variável do tipo inteiro com o nome de valor, não foi atribuído nenhum valor para essa variável. A segunda variável do tipo inteiro com o nome de pot, também não foi atribuído nenhum valor. E outra variável com o nome de giro do tipo inteiro também, sem atribuição de valor. Tem aqui um void setup, apenas um void setup. Aqui apenas um void loop. Então dentro do void setup eu vou configurar os pinos de entrada e saída do meu controlador e também inicializar a comunicação serial. Aqui na primeira linha eu tenho pin mode, vou configurar o modo de um pino, né? Configurando o pino 13 como saída, pin mode pino 3 como entrada. E iniciei uma comunicação serial.begin 9600 a uma velocidade de 9600. Agora partindo para a função void loop, onde eu tenho toda a lógica de funcionamento do meu programa. Na primeira linha eu peguei a variável valor que foi declarada lá em cima e atribuí para ela o que foi lido no pino 3. Então no pino 3, que é uma entrada, eu tenho um botão. Se eu aperto o botão, vai entrar nível lógico 1 nesse pino. Se o botão não fica apertado, nível lógico 0. Então no pino 3 eu dou um digital read 3, ou seja, vou ler a entrada digital 3. O valor que estiver lá vai ser atribuído à variável valor. Aqui eu tenho um bloco if. Nesse bloco if eu vou verificar se o valor da variável valor é igual a 1. Se for igual a 1, digital write 13 high, ou seja, eu vou escrever na saída digital número 13 o valor alto. Então eu vou escrever valor alto neste pino aqui, no pino 13. Logicamente então o LED deve acender. Então quando eu apertar o botão, o LED tem que acender. E caso contrário, né, se o valor for igual a 0, ou seja, se o botão não foi apertado, digital write 13 low. O pino 13 fica com nível lógico baixo. Nesse caso o LED não deve acender. Na sequência eu tenho a variável pot. Para ela vai ser atribuído o valor que vai ser lido lá na entrada analógica. Perceba aqui que na entrada analógica eu tenho um potenciômetro. Esse potenciômetro vai variar o seu valor de resistência. E de acordo com o seu valor de resistência eu posso ter na entrada analógica 5 volts ou 0 volts, ou valores entre 0 e 5 volts. Dependendo do valor que vai entrar aqui, eu tenho uma leitura, e essa leitura vai ser de 0 a 1023. Então, analog read, ou seja, vou ler uma entrada analógica, no caso A0, e o valor que vai ser lido lá entre 0 e 1023 vai para dentro da variável pot. A variável giro ela recebe o valor da variável pot dividido por 4. Por que isso? Porque eu vou usar essa variável para acionar o motor lá na saída analógica. E a saída analógica ela tem um valor que vai de 0 a 255, uma resolução de 8 bits apenas. Então por isso que eu tenho que dividir aqui por 4 para compatibilizar os dados na saída analógica. E logo em seguida analog write, eu vou escrever na saída analógica
Ou qual saída analógica? A saída analógica 11, o que? A variável giro. Então o conteúdo da variável giro, que com certeza vai estar entre 0 e 255. Dessa forma, o pino 11, né, tá aqui, ó, eu tenho ligado nele um motor. Então, se eu vou variar esse valor de 0 a 255, ou seja, de 0 a 5 volts, com o PWM, né, a minha saída aqui, ela vai ter uma tensão média que vai ser responsável então pelo giro do motor. Então, quanto maior a tensão média, né, ou quanto maior o valor da saída analógica, mais rápido vai girar o motor. Quanto menor, o motor vai girar mais devagar. E tudo isso, né, vai ser de acordo com a posição do potenciômetro, porque o potenciômetro que vai me indicar, mandar valores de tensão para a entrada analógica a 0. Eu vou ter valores de 0 a 1023. Então, de acordo com essa posição do potenciômetro, eu tenho então a variação da rotação do motor. E logo em seguida, para exemplificar a comunicação serial, foi dado um serial print LN. O print LN, lembrando que ele imprime, né, manda essa informação para a saída serial e joga o cursor para a próxima linha. Uma das funções que nós vimos anteriormente foi a função random. A função random, ela pede dois parâmetros, mínimo e máximo, né? No caso aqui, random 10 e 500, ou seja, vai gerar um número aleatório entre 10 e 499. Então, serial print ln random, o que eu vou mandar lá para a comunicação serial vai ser um número aleatório entre 10 e 499. Logo em seguida dou um delay para que eu possa verificar essa informação lá no monitor serial, um delay de 500, que é 0,5 segundos. Né? Então esse é o programa que já foi carregado para a memória do microcontrolador. Eu vou colocar para simular, para a gente ver todas essas funções sendo simuladas. Assim que eu inicio a simulação, já se abre para mim a comunicação serial. Lembra da comunicação serial? O programa fica rodando num loop, ele executa todas essas linhas, né? Executando essas linhas e fazendo de acordo com a lógica de funcionamento, acionando as saídas, ela vai chegar até a linha serial print ln random 10500 e vai mandar essa informação. É o que está acontecendo aqui. Ele passou por todas aquelas linhas e está mandando para a comunicação serial um valor, um número aleatório. Esse número aleatório vai ficar sendo impresso aqui no Virtual Terminal. Vejam que são números bem aleatórios. E o restante do programa eu vou fazer funcionar de acordo com as entradas ou saídas. Lembra que se eu apertar o botão, eu vou ter nível lógico 1 entrando aqui no pino 3, e essa leitura vai ser feita e a lógica de funcionamento manda que o LED acenda. Então, se o valor for igual a 1, digital write 13 high, vai acender o LED, se não, vai apagar o LED. Vou verificar aqui, eu vou apertar o botão, apertando o botão, perceba que o LED acendeu. Se o botão não estiver pressionado, o LED se apaga. Então vou apertar de novo o botão, está pressionado o botão, se eu manter pressionado o LED fica aceso, vou soltar o botão e o LED se apaga. Então essa parte da programação está aqui, ó. Se o valor igual a 1, digital write 13 high, caso contrário, digital write 13 low. Outra parte do circuito vai ser com relação à variação do potenciômetro. Então, se eu variar a tensão de entrada na entrada analógica, eu vou estar variando também a saída analógica, que é responsável pelo giro do motor. Perceba que o potenciômetro está bem na parte de baixo aqui, jogando então o nível lógico mais baixo, né, para a entrada analógica. Então, se eu for aumentando isso aqui, no sentido de aumentar a tensão, estou aumentando a tensão na entrada analógica, vocês vão perceber que o motor,
começa a girar mais rapidamente. Então, aumentei, vejo que o motor está girando mais rápido, né? Lembrando que aqui é apenas uma simulação. Vou voltar então o cursor do potenciômetro para baixo, deixando bem próximo lá do zero. O motor praticamente para. Eu vou deixar agora bem para cima, para que esteja próximo dos 5 volts na entrada analógica. Isso vai fazer com que o motor gire mais rapidamente. Então, aqui na entrada analógica, os valores vão variar de 0 a 1023 e na saída analógica de 0 a 255. Então, mais uma vez, funcionamento. LED, aperta o botão, o LED acende, solta o botão, o LED apaga. Monitor serial, manda um valor randômico entre 0 e 499 e fica mandando esse valor para cá, variando então a resistência do potenciômetro. Eu vou estar variando a saída analógica, consequentemente a rotação desse motor.